Hoje o tema da nossa live é sobre a proporcionalidade de 70% e 30% para fins de utilização dos recursos do Fundeb. Boa tarde, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Pública Educacional. É sempre uma alegria estar com vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa live é sobre o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública. E dentro desse contexto da legislação que regulamenta esse fundo tão importante para a educação básica pública, o foco da nossa live, do nosso tema hoje, é sobre a proporcionalidade de 70% e 30% para fins de utilização dos recursos desse fundo. Nós sabemos que a legislação do Fundeb tem aí uma vinculação na utilização desses recursos, então é isso que eu quero trazer para vocês hoje nessa live. A Fábia já está entrando, boa tarde Fábia, Elci, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal não entra, aproveitem para mandar aqui, clicar no aviãozinho aí, aqui do Instagram e encaminhar essa live para outro amigo, para outro colega profissional da educação ou da área do direito que se interessa por esse tema, se interessa por legislação educacional, que quer aplicar os conhecimentos nessa área de legislação educacional no seu dia a dia profissional. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se vocês já deixaram para a gente as dúvidas na caixinha que eu coloquei aqui no Instagram, nos stories aqui do Instagram agora de manhã. Espero que vocês já tenham me mandado as dúvidas de vocês, tá? A nossa equipe já está apurando aqui todas essas perguntas que vocês nos encaminharam. Então eu pretendo hoje, aqui nessa live, esclarecer o máximo de dúvidas possíveis para vocês sobre o Fundeb. E para você que já chegou, me conta aqui de onde você está nos acompanhando, de qual estado, qual cidade você está assistindo a live. Compartilhe aqui conosco, então, não somente as suas dúvidas, mas de onde você é, qual é a sua experiência profissional, se você é um profissional da educação ou um profissional da área do direito, se você atua como professor ou ocupa um cargo de gestor escolar. Eu não estou conseguindo ler o nome dela aqui, porque está com o nome do perfil, mas eu estou vendo que já tem o pessoal de Caçapava, aqui de São Paulo, Sarapuí, também de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É um prazer sempre estar com vocês aqui, compartilhando conhecimento, trocando experiências, enfim. E hoje, como eu adiantei para vocês, o tema da nossa live é sobre o Fundeb. Por quê? Caso vocês ainda não saibam, tá? Quem ainda não acompanhou os nossos stories, as nossas publicações aqui no Instagram da Pública Educacional, no próximo dia 2 de julho, nós faremos um workshop sobre os recursos públicos que são vinculados à educação. Ou seja, quais são as fontes de recursos que financiam a educação do nosso país, a educação pública e gratuita. Então, como aquecimento para essa live, já que os recursos do Fundeb são aí uma fonte importante de recursos para a manutenção da educação pública do nosso país, estou começando aqui esse aquecimento para o nosso workshop com esse tema do Fundeb, tá? E eu espero então que vocês gostem aqui do tema que a gente preparou para vocês e que vocês tirem todas as dúvidas, tá? Eu vou começar aqui a minha fala antes de entrar especificamente nessa questão da proporcionalidade de recursos, o que pode ser pago, quais despesas podem ser pagas com 70% do Fundeb e quais despesas podem ser pagas com os 30%. Antes disso, eu quero trazer um contexto aqui dessa legislação, tá? O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, a gente não pode esquecer que a finalidade do Fundeb não é apenas manter toda a estrutura de um sistema educacional, obviamente para que o ensino público e gratuito chegue ao aluno, mas também a finalidade do Fundeb é valorizar os profissionais da educação, e essa valorização se dá
de várias formas, conforme nós veremos hoje aqui, ok? Então, esse Fundeb, esse fundo, é um fundo de natureza contábil, ou seja, são arrecadados recursos públicos financeiros para esse fundo, tá? Lembrando que, muito embora a gente fale sempre do Fundeb e a gente tenha a impressão que se trata de um fundo único, um fundo nacional, o Fundeb não é um fundo único, existem, na verdade, 27 Fundebs no nosso país, uma vez que cada estado da nossa federação tem um Fundeb, tá? É responsável pela arrecadação dos recursos dos seus municípios. Então, nós temos 26 estados do nosso país, mais o Distrito Federal. Então, nós podemos afirmar que existem 27 Fundebs no nosso país e não apenas um Fundeb, não é apenas um fundo único, ok? Se você já sabia dessa informação, compartilha aqui com a gente, se vocês já tinham pensado sobre isso, porque muitas vezes, quando a gente sempre fala Fundeb e a gente tem essa impressão, essa sensação. Então, na verdade, cada município do seu respectivo estado contribui para o Fundeb, para esse fundo que é estadual, digamos assim, muito embora ele não tenha, obviamente, recursos, somente ele não é um fundo mantido pelo estado, mas a composição do fundo, ela é estadual, porque cada município contribui para esse fundo ali dentro da sua área administrativa, da sua área de atuação, tá? E aí, uma vez que esses recursos são arrecadados, depois eles voltam para as redes estaduais e para as redes municipais de ensino que contribuíram para esse fundo. Esse dinheiro volta a partir do número de matrículas que cada sistema, cada rede de ensino possui. E aí existe então uma ponderação de valores, tá? Dentro dessa estrutura do Fundeb, de acordo com a regulamentação do Fundeb, nós temos ali uma diferença de valores em razão do nível nível ou etapa em que o aluno está matriculado e também se esse aluno frequenta uma determinada modalidade de ensino, como por exemplo a educação especial ou a educação de jovens e adultos, e ainda se esse aluno ele fica em período integral ou em período parcial. Então a própria legislação do Fundeb traz para a gente essas ponderações e essas diferenças de valores no pagamento dos recursos ali, do pagamento dos valores pelo número de alunos. Então, não existe apenas um valor único em termos de Fundeb. E esses valores variam aí de acordo com o nível, a etapa, a modalidade de ensino que o aluno está matriculado e também a jornada escolar desse aluno, se ele fica na escola em período parcial ou em período integral, ok? Até aqui. Para quem ainda não sabe, nós estamos aí sob a vigência de um novo Fundeb, de uma nova regulamentação do Fundeb. Até o ano de 2020 nós tínhamos um Fundeb que era chamado temporário, porque a legislação que regulamentava esse fundo tinha estabelecido um prazo de vigência para esse fundo. Quando ocorreu ali o término da vigência desse fundo, nós tivemos então uma nova regulamentação que foi feita por meio de uma emenda constitucional, já que esse fundo, o Fundeb, ele está previsto na nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país. Então, uma vez que esse fundo estava regulamentado lá na Constituição Federal, nós precisamos de uma emenda constitucional para fazer alteração ali no texto da Constituição e regulamentar novamente esse fundo que passou a ser então permanente. Por que permanente? Porque agora ele não tem prazo determinado de vigência, ele está previsto na nossa legislação, na nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país. Ok, pessoal? Então, o Fundeb, esse novo Fundeb está regulamentado desde 2020 pela emenda constitucional 108, e a partir dali foi publicada uma lei nacional, uma lei federal, regulamentando, trazendo ali uma complementação das regulamentações do Fundeb que estão previstas na Constituição Federal. Essa lei é a Lei Federal 14.113 de 2020. Então, sempre que nós tivermos dúvidas sobre o Fundeb, sobre o que é o Fundeb, onde os recursos do Fundeb podem ser implantados, podem ser utilizados, a principal fonte de consulta para a gente é a Lei Federal 14.113 de 2020, porque é a lei que traz ali
a complementação dessas normas básicas, digamos assim, dessas normas principais que foram previstas na nossa Constituição, tá? E aí vem a seguinte pergunta, tá? Eu não vou entrar aqui hoje, pessoal, porque até mesmo porque é uma live, eu não estou utilizando de slides, tá? Eu não vou entrar aqui na composição do Fundeb, quais são os impostos que vêm para esse fundo, enfim, que os municípios têm que contribuir, porque tudo isso é um assunto muito interessante, mas eu quero mostrar para vocês no dia do workshop sobre as fontes de recursos da educação, porque lá no workshop nós faremos essa aula, essa apresentação por meio de um link do YouTube, onde eu consigo apresentar para vocês numa apresentação melhor, vocês irão conseguir visualizar o texto da legislação, então eu consigo trazer com mais clareza esse tema para vocês. Hoje, o que é importante nós sabermos, que existe esse fundo, que os estados e os municípios contribuem para esse Fundeb de cada estado, e que depois esses recursos voltam para as respectivas redes de ensino, ou dos estados ou dos municípios, através do número de matrículas dos alunos na educação básica. Então, nós somente computamos as matrículas na educação básica pública. Não são computadas as matrículas nas escolas privadas e não são computadas as matrículas no ensino superior, tá? Então, somente na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Tá? Mas eu também vou esclarecer aqui, quando eu falar aqui para vocês sobre a utilização desses recursos, onde estados podem aplicar esses recursos e onde os municípios podem aplicar, uma vez que nós temos âmbitos de atuação prioritária em matéria da educação, tá? Quando a gente fala do município, ele tem que aplicar na educação infantil e no ensino fundamental. E quando a gente fala do estado, da rede estadual de ensino, os recursos somente podem ser aplicados no ensino fundamental e no ensino médio. Por quê? Porque a nossa legislação também traz previsão legal sobre isso, tá? Ou seja, o município, por exemplo, ele não pode utilizar o recurso que é da educação municipal, que está vinculado ao seu âmbito de atuação prioritária, que é a educação infantil e o ensino fundamental, para custear, por exemplo, o ensino superior ou uma escola de ensino médio, tá? Por quê? Porque esse recurso ele tem uma vinculação expressa em lei. Então, no caso do município, ele precisa dar ênfase e cuidar efetivamente 100% dos alunos que estão em idade de educação infantil e ensino fundamental, tá? Mas eu falo daqui a pouquinho para vocês sobre isso. E aí, uma vez que esses municípios e a rede estadual recebem esses recursos, o gestor público, ele pode utilizar esses recursos aonde ele quer? E não, tá? O gestor público, o prefeito ou o governador, ele não tem liberdade para a utilização desses recursos. Existe uma legislação, que é a nossa legislação base do Fundeb, é a Lei Federal 14.113 de 2020, e existem regras para a utilização desses recursos. Lembrando, como eu disse agora há pouco, que somente podem ser aplicados ali nas escolas públicas de educação básica, não pode usar recurso do Fundeb para a escola particular, e cada ente público, estados e municípios tem que aplicar no seu âmbito de atuação prioritária em matéria de educação, tá? Municípios na educação infantil e no ensino fundamental e estados nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. E além disso, o gestor também não tem liberdade em termos de pagamento de despesas, além dele observar essa área de competência em matéria da educação, que tem que ser na educação pública, que tem que ser nas escolas do seu campo de atuação prioritária. Além disso, não são todas as despesas que existem ali para o funcionamento de um sistema educacional que podem ser custeadas com o Fundeb. Nós temos algumas regras e é isso que nós veremos aqui nessa live. Por quê? Porque a própria legislação nos traz ali uma divisão de áreas de despesas, em que esses recursos podem ser utilizados, tá? Então, já falei aqui, estou dando uma olhadinha no meu roteiro, que esses recursos têm que ser aplicados no âmbito de atuação prioritária. No entanto, eles precisam ser investidos em despesas que são consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino e também para a valorização dos profissionais da educação. Então, a priori, nós podemos considerar que parte dos recursos do Fundeb
tem que custear todas as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, que nós iremos ver aqui quais são, tá? Porque existem algumas despesas que não podem ser custeadas com os recursos do Fundeb, e além disso, nós temos que valorizar os profissionais da educação com esse dinheiro, com esse recurso. E isso se dá, uma das formas é o pagamento da remuneração dos profissionais da educação, tá? Então, basicamente, o gestor público precisa observar essas regras. E aí, nós temos, então, a vinculação dos 70%, 30%, tá? 70% dos recursos do Fundeb, que aquele ente federado recebe do Fundeb, devem obrigatoriamente ser utilizados na remuneração dos profissionais da educação, tá? Essa é a primeira vinculação que a gente tem que ter em mente. Ah, Sarita, mas aqui no meu município, a folha de pagamento da educação já está em 80% do Fundeb, 90% do Fundeb, 95% do Fundeb. Isso é possível? Sim, tá? Por quê? Porque a legislação, ela nos dá apenas um pagamento de um mínimo ela nos dá uma regra de que um mínimo de 70% deve ser utilizado para remuneração de pessoal, mas o máximo ela não nos traz. Daí que existe a conclusão, então, que até 100% dos recursos do Fundeb podem ser utilizados para a remuneração dos profissionais da educação, tá? É uma regra? Não, cabe a cada gestor público analisar e fazer o seu planejamento, o planejamento da utilização dos recursos desse fundo. Então, se o gestor conseguir cumprir ali a regra, o mínimo dos 70%, ok, está dentro da lei. Mas se esse gestor precisar utilizar mais desses recursos para pagamento de pessoal, para remuneração dos profissionais da educação, também não está errado, tá? Até 100% dos recursos do fundo podem ser utilizados para remuneração dos profissionais da educação. E aí vem a pergunta, o que é a remuneração dos profissionais da educação, né? A remuneração, nesse conceito de remuneração, a gente considera não apenas o salário base, mas também todos os encargos sociais que aquele servidor público, né, que foi necessário para o pagamento do salário, da remuneração daquele servidor público, tá? Então, no conceito de remuneração, a gente não considera somente o salário, aquele salário base, mas a gente considera todas as vantagens que esse profissional da educação recebe, então todos os adicional por tempo de serviço, sexta parte, gratificações, progressões funcionais e também, além disso, os encargos sociais, que seriam ali o INSS, né? Que é a Previdência Social, o recolhimento ali para a Previdência Social, e mais no caso dos municípios que têm adotado o regime da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, a gente também pode custear o FGTS com o dinheiro do Fundeb. Ok, até aqui, pessoal? E aí, o que são, né, falando ainda um pouquinho desses 70% que são obrigatoriamente destinados à remuneração de pessoal, vem a dúvida, Sarita, mas quem são essas pessoas? Quais trabalhadores nós podemos custear com os recursos dos 70%? Tá? E a própria legislação lá no artigo 26 da Lei 14.113 de 2020 nos traz isso, que será destinado ao pagamento de pessoal em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. E aí, no parágrafo 1º, inciso 2 desse mesmo artigo, vem ali a definição de quem são esses profissionais, que são, de acordo com a lei, os professores, ou seja, aqueles profissionais que são habilitados para o magistério, para o exercício da docência, tá? Então, a gente pode remunerar professores dentro dos 70%, nós podemos também remunerar os chamados profissionais que exercem funções de suporte pedagógico à docência. Quem são esses profissionais que exercem suporte pedagógico à docência? São aqueles profissionais que têm formação para o magistério, têm habilitação ali em cursos de pedagogia e estão habilitados para funções de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico. Portanto,
todos aqueles outros profissionais que não estão em sala de aula, porém têm ali uma formação no curso de pedagogia e estão habilitados para essas áreas de suporte pedagógico. Então nós temos aqui os diretores e vice-diretores de escola, os coordenadores pedagógicos, os supervisores de ensino, os orientadores educacionais, enfim, todos aqueles outros profissionais que trabalham naquele sistema de ensino, ou trabalham nas escolas, ou trabalham na sede da Secretaria Municipal de Educação e que estão exercendo ali as chamadas funções de suporte pedagógico, administração escolar, supervisão, coordenação, enfim, independentemente da nomenclatura, ok, pessoal? Da nomenclatura do cargo, tá? Porque a gente sabe que cada sistema de ensino, cada prefeitura, cada estado, cada legislação dos estados e dos municípios traz ali o seu quadro de servidores municipais. E nós sabemos que as denominações de cada um desses cargos variam muito. Então, num lugar chama professor de educação básica, no outro chama professor de educação infantil e professor de ensino fundamental, num lugar chama PEB 1, PEB 2, no outro chama professor de ensino fundamental 1, professor de ensino fundamental 2. Num determinado sistema de ensino, nós temos ali o diretor de escola e o vice-diretor. Num outro, a gente tem o coordenador pedagógico e num outro é assessor pedagógico e não coordenador pedagógico. Enfim, cada legislação é competente ali para regulamentar a nomenclatura dos cargos ali dos seus servidores, ou seja, de formar ali o seu quadro de pessoal de profissionais da educação. Então, independentemente da nomenclatura, professores podem ser pagos com Fundeb dentro desses 70%, os profissionais de suporte pedagógico, que são todos esses outros profissionais que dão suporte à docência dentro do sistema de ensino, e ainda é uma novidade da legislação vigente, da nova legislação do Fundeb, também podem ser remunerados os profissionais que exercem funções de apoio técnico, administrativo ou operacional. Quem são essas pessoas? São todos aqueles demais profissionais da educação que exercem atividades de apoio escolar. É o inspetor de alunos, é o cuidador ali de alunos, se a gente tem agora a figura dos cuidadores, dos alunos da educação especial, é o secretário de escola, é a pessoa que faz a limpeza, é a pessoa que trabalha no transporte escolar, por exemplo, motorista de transporte escolar, ou seja, todos aqueles outros profissionais para os quais não se é exigida a formação para o magistério, então nós não podemos considerá-los como professores nem como profissionais de suporte pedagógico, mas que estão ali exercendo as suas atividades dentro das escolas da rede pública municipal ou estadual, conforme o caso, ou dentro das secretarias de educação, tá? Então, não necessariamente essa pessoa precisa estar trabalhando dentro das escolas. Por exemplo, nós temos o secretário de escola ou um auxiliar administrativo que pode trabalhar lá na sede da escola, mas ele pode estar trabalhando também dentro da sede da Secretaria de Educação. O que importa, e aí para fins de consideração, dentro desse conceito de remuneração e de que profissional que pode ser remunerado com o dinheiro do Fundeb, é que esse profissional esteja trabalhando dentro da educação básica pública, de competência daquele estado ou município, e que ele esteja em efetivo exercício nessa área da educação, tá? Então, por exemplo, se um determinado profissional é concursado ali como secretário de escola ou como auxiliar administrativo, trabalha na educação, recebe o seu salário com o dinheiro do Fundeb, mas num momento ou outro da sua vida funcional é transferido para um outro setor da prefeitura, vai trabalhar lá no gabinete do prefeito, ou vai trabalhar lá na Secretaria de Esporte fazendo uma função administrativa. Nesse caso, ele não poderá mais receber recursos, receber o seu salário, os seus vencimentos, a sua remuneração global com o dinheiro do Fundeb, porque ele não estará mais em efetivo exercício na educação básica pública, tá? Então, é requisito para que esse profissional, seja professor, ocupante de funções de suporte pedagógico ou de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, que ele esteja trabalhando efetivamente na área da educação, seja nas escolas ou seja nas secretarias de educação ou outros órgãos que compõem ali
a educação daquele determinado ente, ok? Eu vi aqui uma pergunta, já vou responder, eu perdi aqui o nome de quem me perguntou, mas a dúvida é com relação aos psicopedagogos, se eles podem ser remunerados com os recursos do 70% do Fundeb. E a resposta é sim, tá? Por quê? Porque esses profissionais, eles, desde que, obviamente, estejam em efetivo exercício na educação pública, eles podem sim ser remunerados com os recursos do 70%, ok? Por quê? Porque são considerados profissionais da educação sob a nova legislação do Fundeb, tá joia? E por que essa diferenciação é importante? Porque no Fundeb anterior, no Fundeb temporário, nós não podíamos incluir nessa parcela que era vinculada à remuneração dos profissionais da educação, esses profissionais de apoio. Naquela época, na legislação anterior, não eram 70% o mínimo vinculado para remuneração de pessoal, a proporção era 60-40, então 60% tinha que ser dedicado à remuneração dos profissionais do magistério. E aí a legislação naquela época era específica, eram só profissionais do magistério, ou seja, só os docentes e o pessoal de suporte pedagógico. Por quê? Porque esse pessoal de suporte pedagógico também tinha formação para o magistério. Todos os demais profissionais da educação que prestam esse apoio escolar não podiam entrar nos 60%. Eles tinham que ser remunerados com os 40%, ok? E agora não, a regra mudou, são vinculados no mínimo 70% para a remuneração dos profissionais da educação, não só profissionais do magistério. E aí a gente inclui esse pessoal. Eu vi aqui que a Nadir Lima já está me perguntando dos psicólogos educacionais, ou seja, aqueles profissionais que são psicólogos, que têm uma profissão que é da área da saúde, não da educação, mas desde que estejam trabalhando na educação, se eles podem ser remunerados com os recursos do Fundeb. E a resposta é sim. No entanto, Nadir e alunos que nos assistem, a própria legislação do Fundeb, essa lei 14.113, foi alterada para nos dizer que esse pessoal não pode entrar no 70%. Eles devem ser remunerados com a parcela dos 30%. Nós temos regulamentação específica sobre isso na lei do Fundeb. Tanto os psicólogos quanto os assistentes sociais que trabalhem na educação terão que ser remunerados com a parcela dos 30%. Ok até aqui? E aí, pessoal, vem a grande dúvida então. Ah, Sarita, mas e aí? Se a gente sabe que no mínimo 70% a gente remunera pessoal, o restante desses recursos, os outros 30%, onde o gestor público, o gestor educacional, pode investir os recursos do Fundeb? Primeiro, lembrando que até 100% desses recursos podem ser utilizados para remuneração de pessoal, porque a lei só traz o mínimo e não o máximo. No entanto, se o gestor seguiu ali a regrinha dos 70%, o restante, esses 30%, 20%, 10% que sobrarem, poderão ser utilizados no pagamento das demais despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? E aí, onde está essa regulamentação? A própria lei do Fundeb, lá no artigo 25 da lei 14.113 de 2020, nos traz essa previsão, que os recursos do fundo, inclusive aqueles oriundos das complementações, eu não vou falar aqui com vocês hoje sobre complementação, porque o tema também é bem abrangente. Fica aí também o recado e o convite para vocês estarem conosco no workshop do dia 2 de julho, onde eu consigo ter ali mais tempo e para falar sobre todos esses recursos que envolvem aí o Fundeb, não só aqueles que são arrecadados pelos estados e municípios, mas também as complementações que são feitas pela União. Então, todos esses recursos do fundo, inclusive as complementações, serão utilizadas, estou lendo aqui o artigo 25 para vocês da lei do Fundeb, serão utilizadas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que forem creditados. Essa informação é importante, tem que usar o recurso do Fundeb dentro do exercício financeiro. Então, se a gente está em 2024, tem que usar o recurso do Fundeb dentro desse exercício, somente podendo ficar para o ano seguinte 10%, tá? É uma nova regra também desse novo Fundeb. No Fundeb anterior nós poderíamos dispor para o ano seguinte de 5%.
nesse novo Fundeb até 10%. Então, no exercício financeiro em que eles forem creditados, em ações consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, previstas conforme disposto no artigo 70 da Lei 9.394 de 96, que é a nossa famosa LDB, tá? Então, Sarita, onde eu encontro, onde estão descritas quais são essas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino? Estão previstas lá no artigo 70 da LDB, conforme previsão expressa aqui no artigo 25 da Lei do Fundeb, da Lei Federal 14.113 de 2020, tá joia? E aí eu vou repassar aqui com vocês algumas dessas despesas para a gente compreender o que envolve, então, essa manutenção e desenvolvimento do ensino. Se a gente pensar que para o ensino chegar ao aluno, chegar ao cidadão que tem esse direito, a gente precisa de escolas, ou seja, a gente precisa de uma infraestrutura, que são os prédios escolares, nós precisamos de materiais pedagógicos, nós precisamos de mobiliários, a gente precisa da carteira, precisa ali dos equipamentos de segurança daquele ambiente escolar, precisamos de lápis, caneta, papel, precisamos de produtos de limpeza para cuidar ali da higiene daquele ambiente escolar, dos banheiros e da limpeza em geral dos ambientes escolares. Se a gente considerar que para que o ensino chegue ao aluno, não são necessários apenas os prédios escolares e toda essa estrutura que eu coloquei para vocês, são indispensáveis também que exista um órgão ali de direção, um órgão administrativo, que é a Secretaria ou o Departamento de Educação ou Coordenadoria de Educação, e que esse órgão, essa coordenadoria, essa Secretaria de Educação precisa ali de profissionais trabalhando, também precisa de mobiliários, precisa ter uma sede, que são necessários ainda veículos escolares para transportar os alunos, já que a gente tem uma regulamentação que traz que é direito do aluno ter acesso ao transporte escolar. Enfim, se a gente visualizar, se nós visualizarmos todo esse contexto de infraestrutura, de materiais, de equipamentos, de recursos pedagógicos e humanos que são necessários para que a educação aconteça, para que o ensino chegue ao aluno, nós temos então uma visão muito melhor do que são as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, tudo aquilo que é custeado para que o ensino chegue ao aluno, ok? E aí eu vou repassar aqui com vocês alguns desses itens do artigo 70 da LDB, começando pelo inciso 1, que fala da remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais profissionais da educação. Então, essa é a primeira despesa considerada como manutenção e desenvolvimento do ensino prevista no artigo 70 da LDB, que é a remuneração dos profissionais da educação, que nós já vimos há pouco, que a remuneração é um termo mais abrangente, global, que envolve os vencimentos, o salário base desse profissional, envolve todas as vantagens que ele tem na carreira, adicional por tempo de serviço, sexta parte, gratificações, enfim, inclusive os encargos sociais, INSS e FGTS, se for o caso, tá? Então a gente pode pagar, são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, daí que eu reforço aqui com vocês que os outros 30% também do Fundeb também podem ser usados para pagamento de pessoal, tá? Então, quando o prefeito diz ali, mas eu já estou usando 70% do Fundeb, não posso conceder mais nenhuma gratificação, não posso aumentar salários, porque eu já estou usando. Essa fala, essa ponderação, ela não é verdadeira, porque esse gestor esse gestor público, ele pode, se quiser, obviamente, e considerando todo o planejamento que ele tem para as despesas, manutenção das escolas, enfim, ele até pode usar 100% dos recursos do Fundeb para remuneração de pessoal, tá? E aí está previsto no inciso 1º do artigo 70 da LDB, e ainda essa é uma disposição muito interessante, que a parte final aqui do inciso 1º diz que também pode ser usado para capacitação dos profissionais da educação. Então, Sarita, aqui na minha escola, aqui no meu sistema de ensino, a gente precisa fazer treinamentos para os profissionais da educação,
tanto na área pedagógica quanto na área administrativa. Nós podemos contratar empresas, contratar profissionais para vir dar essas capacitações? Pode, tá? E se for contratado, o pagamento dessa contratação desse pessoal é justamente há justamente a possibilidade de ser usado o dinheiro do Fundeb para essa finalidade. A Kelly está me falando aqui. Essa fala é a que mais escutamos por aqui. Justamente, Kelly, eu trabalho há muitos anos já ofertando consultoria para o sistema de ensino, para as secretarias de educação, e eu de fato conheço a realidade de muitos municípios e sei que muitas vezes os profissionais da educação têm que ouvir esse discurso dos políticos, dos prefeitos, dos gestores públicos. Eu não posso conceder tal coisa ou tal vantagem porque eu já estou usando ali os 70% do Fundeb. E não é verdade, tá? Dependendo, obviamente, pessoal, que não é uma obrigação do gestor público. O que o gestor público tem por obrigação é usar o mínimo de 70%, ele está dentro da lei. Mas isso não quer dizer que ele está proibido. Se houver recursos e houver a possibilidade de usar outros recursos da educação para manter as escolas, o prefeito, o gestor público, ele pode usar sim 100% do Fundeb para remuneração de pessoal, para pagar o piso, para conceder vantagens, para rever o plano de carreira do magistério e estabelecer novos critérios de progressão funcional que irão gerar despesas para o município. Então, isso é possível, tá? Então, no inciso 1 do artigo 70, eu reforço com vocês a possibilidade de remuneração do pessoal e de capacitação dos profissionais da educação, que é um tema muito importante ultimamente, que a gente tem visto que cada vez mais é necessário capacitar os profissionais da educação. E eu vi agora há pouco aqui, já vou responder, alguém aqui, eu não vou conseguir voltar aqui na live, mas me perguntando sobre os cuidadores dos alunos da educação especial. Você pode usar o dinheiro do Fundeb para pagamento desses profissionais? E a resposta também é sim, tá? Porque todos os profissionais que estão trabalhando na educação daquele determinado ente público com alunos ali da educação infantil ou do ensino fundamental, se a gente está falando de um município, ainda que seja numa modalidade específica que é a educação especial, os recursos do Fundeb também podem ser utilizados, tá? Então, o recurso do Fundeb não é só para o ensino regular, e essa pergunta é interessante por isso. Ele serve também para todas as modalidades. Então, a gente pode manter a educação especial, a gente pode manter, por exemplo, a educação de jovens e adultos, porque está dentro ali do âmbito de atuação prioritária dos estados e dos municípios, ok? E aí, o segundo inciso do artigo 70 da LDB nos diz sobre a aquisição, manutenção e construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Então, tudo aquilo que for necessário de móveis, imóveis, até mesmo a compra de um terreno para construir uma escola, pode ser utilizado os recursos dos 30% do Fundeb, tá? Então, a gente precisa ampliar uma escola, precisamos construir mais salas de aulas, a gente já tem a escola, pode construir as salas, fazer reformas, fazer reparos nos prédios já existentes. Não, a gente teve aqui um aumento de demanda em determinado bairro, precisamos construir uma escola nova em determinado bairro. Podemos comprar o terreno com os recursos do Fundeb, podemos construir a escola com os recursos do Fundeb, todos aqueles materiais de construção e serviços, pagamento de mão de obra, podem ser feitos com o dinheiro do Fundeb. No inciso 3, a gente tem uma outra possibilidade, que é o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. O que seriam então, Sarita, essa manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino? Por exemplo, um exemplo clássico é o aluguel de imóveis e equipamentos. Aqui no meu município a gente não tem condições de construir no momento uma sede para a Secretaria de Educação. Ou um novo órgão, ali, um novo setor, por exemplo, de merenda escolar, né? Então, a gente precisa pagar o aluguel de um determinado imóvel. Isso é possível? É possível também com o dinheiro do Fundeb. A mesma coisa, a manutenção de equipamentos e a conservação das instalações. Então, dentro das escolas a gente tem ali equipamentos, computadores, por exemplo, que são necessários
para o trabalho dos profissionais da educação que fazem a parte administrativa, tá? Xerocopiadoras, enfim, telefones, enfim, todos aqueles equipamentos que são necessários para que o serviço administrativo educacional funcione, havendo a necessidade tanto de compra de equipamentos quanto de manutenção desses equipamentos. Então, precisa chamar aqui o técnico que cuida dos telefones ou o técnico que faz a manutenção dos computadores, né? A gente precisa comprar peças novas para os computadores. Isso tudo pode ser feito com os recursos do Fundeb. No item 4 do artigo 70 da LDB, também é uma despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, o levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino. O que é isso, Sarita? São pesquisas, são levantamentos estatísticos. A gente precisa aqui saber no nosso município, por exemplo, a demanda de alunos para o próximo ano que ingressarão na educação infantil. A gente precisa ter uma noção. Fizemos contato com a rede de saúde, com assistência social, mas não temos números exatos. Podemos fazer uma pesquisa, podemos fazer um censo, por exemplo, dentro da nossa cidade, contratar pessoas para fazer essa pesquisa. Temos a necessidade de implantar um projeto educacional aqui, mas para isso precisamos fazer estudos, precisamos fazer pesquisas, precisamos contratar pessoas e empresas para fazer esses levantamentos estatísticos. Podemos usar os recursos da educação? E a resposta é sim, tá? Desde que a finalidade desses estudos, dessas pesquisas, sejam para a educação básica daquele município, ok? Então, se for para a educação infantil e para o ensino fundamental, no caso dos municípios, é possível. Se for para o ensino médio ou ensino fundamental, no caso da rede estadual, também é possível, ok? Inciso 5º do artigo 70 da LDB, outra que traz ali outra despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, que são a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Sarita, mas o que seriam atividades meio para a manutenção de um sistema de ensino? Então, se a gente pensar que o ensino, para que o ensino chegue ao aluno, ele precisa ter acesso a um prédio escolar, ele precisa ter acesso a materiais pedagógicos, ele precisa ter ali acesso a um ambiente saudável, com merenda escolar, com transporte, enfim. Tudo isso são equipamentos que nós temos clareza nos incisos anteriores. Mas, pensando, o serviço de limpeza, por exemplo, o serviço de vigilância de uma escola, ele é necessário para que o aprendizado do aluno? Para o aprendizado do aluno, ele não é necessário diretamente. A gente precisa ali do profissional da educação, precisa do prédio escolar, precisa de materiais pedagógicos, de mobiliários. No entanto, é fundamental preservar a segurança desse aluno naquele ambiente escolar. E a partir do momento que é necessário, esse serviço de vigilância, que não é um serviço direto de prestação de serviço educacional, mas ele é necessário para que o aluno tenha acesso à educação num ambiente escolar seguro. Esse serviço, por exemplo, de vigilância passa a ser um serviço ali, uma atividade meio que é necessária para o funcionamento do ensino, tá? Então é um exemplo para vocês. Serviços de limpeza, a gente tem visto muitos municípios terceirizando o serviço de limpeza. Então a gente, ao invés de contratar servidores públicos para fazer a limpeza, nós vamos fazer uma contratação terceirizada de uma empresa que fornece mão de obra especializada nessa área de limpeza. Então, essa terceirização de serviços que não são atividades diretas da educação, o serviço da educação, o serviço direto da educação pública não é limpeza, não é vigilância, é ensino. No entanto, esses serviços eles são indispensáveis para que a educação aconteça num ambiente saudável, num ambiente seguro, enfim. Então, a gente pode considerar como despesas ali de atividades meio
a contratação de empresas terceirizadas para esses serviços que não são atividade direta da educação, mas que são importantes. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o trabalho de um consultor educacional, que é o meu trabalho, por exemplo. Ah, Sarita, a educação funciona sem o seu trabalho? Funciona. Se a gente tiver ali um professor, se a gente tiver a escola, se a gente tiver o mobiliário, tiver a caneta, o giz, a lousa, tiver ali aquela infraestrutura mínima para que o ensino aconteça, o ensino irá acontecer. No entanto, o trabalho de um consultor educacional que vem prestar um serviço público, um serviço profissional especializado, dando orientação para aquele sistema de ensino agir dentro da lei, usar corretamente os recursos do Fundeb, fazer projetos de lei valorizando os profissionais da educação, criando um plano de carreira, criando vantagens para esses servidores, dando pareceres ali sobre o que pode ou não pode ser utilizado em termos de recursos, que vem auxiliar aquela Secretaria de Educação no momento de fiscalização do Ministério Público ou de um Tribunal de Contas. Sim, esse serviço de um terceiro, que seria o consultor educacional, também pode ser custeado com os recursos do Fundeb, ok? O sexto inciso do artigo 70 da LDB nos diz sobre a concessão de bolsas de estudo para alunos de escolas públicas e privadas. Vejam que essa questão da bolsa de estudos é bem interessante. Normalmente nos municípios, principalmente, a gente tem essa ideia de concessão de bolsas de estudos para alunos do ensino superior. Então, a gente não tem uma faculdade no nosso município, mas tem uma universidade, a gente não tem ali ou uma universidade pública, mas temos no município vizinho uma instituição de ensino superior particular, ou até dentro do nosso município uma instituição de ensino superior particular, e aí vem o poder público, vamos conceder bolsas de estudos para os nossos munícipes para estimulá-los ali a cursar o ensino superior. Neste caso, como o ensino superior não é âmbito de atuação prioritária dos municípios, a gente não pode custear essas bolsas de estudo do ensino superior com o dinheiro do Fundeb. No entanto, poderíamos pensar em bolsas de estudos em instituições particulares para alunos do ensino fundamental e da educação infantil, que é a atuação prioritária daquele município. Mas aí vem a dúvida, e aqui eu faço um alerta. Muito embora a LDB, no inciso 6º do artigo 70, disponha sobre a possibilidade de pagar bolsas de estudos para alunos das escolas públicas com o dinheiro do Fundeb, a gente só pode fazer o custeio dessa despesa enquanto administrador público, enquanto Secretaria de Educação, se você não estiver conseguindo atender esses alunos nas suas escolas, na sua própria rede, tá? Então é uma situação muito excepcional que tem que tomar cuidado, tá? Então, ao invés de conceder bolsas de estudos para escolas particulares, por que não construir mais salas de aulas? Por que não construir mais escolas? Por que não contratar mais profissionais para atender a demanda dentro dos seus próprios prédios escolares? Então, fica aqui essa ressalva, esse cuidado para que existe essa possibilidade na lei. No entanto, os tribunais de contas e o Ministério Público ficarão de olho para ver se o poder público de fato está usando esse dinheiro da maneira correta, se não seria possível atender essa criança, esse aluno dentro da própria rede, tá? Então é uma situação excepcional, mas é importante que nós conhecermos o texto da lei. E o inciso 7º do artigo 70 da LDB também traz como despesa de manutenção de desenvolvimento do ensino, amortização e custeio de operações de créditos destinadas a atender ao disposto nos incisos desse artigo. Então, o município precisou pegar ali um recurso público para financiar uma obra de uma escola, uma obra grande. Então, se for necessário amortizar ali essas operações de créditos, desde que a finalidade da despesa seja uma dessas previstas no artigo 70 da LDB, isso também seria possível, ok? Muito embora nós não seja comum vermos esse tipo de despesa aí de operação de créditos feitas pelos entes públicos, mas existe essa possibilidade. E o inciso 8 da LDB, que nos traz que a possibilidade de como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, a aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar.
que são despesas, digamos, óbvias para a educação, já que para que o ensino se desenvolva, para que o serviço educacional chegue ao aluno, é fundamental a existência de materiais pedagógicos, de materiais didáticos, para que esse aluno desenvolva ali as suas atividades. Então está muito claro dentro da lei. Além disso, a questão do transporte escolar, que a gente tem toda uma legislação que garante também o acesso e a permanência do aluno na escola, e por isso são garantidos programas ali de transporte escolar e também de alimentação, tá? Então, pessoal, falando de despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, nós temos essas despesas previstas no artigo 70 da LDB. Ah, Sarita, mas tá me passando aqui na cabeça várias outras despesas que não estão descritas especificamente nesses itens, e que podem, e aí eu digo para vocês, várias outras despesas podem ser custeadas com o dinheiro do Fundeb. Basta que nós classifiquemos essas despesas dentro desses itens que estão previstos aqui dentro do artigo 70 da LDB, tá? Então, eu posso dizer que esse artigo 70 não é um rol taxativo de despesas. Existem outras possibilidades, desde que elas não fujam dentro dessas regras básicas, desses incisos que estão regulamentados na LDB, ok, pessoal? Então, fica claro pra gente que a legislação do Fundeb trouxe um regramento para a utilização dos recursos do fundo, de que no mínimo 70% tem que estar vinculado à manutenção, à remuneração dos profissionais da educação, tá? Que são docentes, pessoal de suporte pedagógico e todos os demais profissionais de apoio escolar que estão em efetivo exercício na educação básica. E aí a Patrícia está me perguntando aqui, cursos de inglês e informática podem? Podem, tá, Patrícia? Tudo aquilo que estiver previsto dentro da matriz curricular que foi definida para os alunos ou da educação infantil ou do ensino fundamental, se a gente estiver pensando em termos de rede municipal de ensino, tudo aquilo que for necessário para manter essa disciplina, essa atividade dentro da escola, é possível sim, tá? Então, vamos contratar o professor de inglês, vamos contratar material apostilado de inglês para esses alunos. Isso pode ser custeado. Informática, a mesma coisa. Vamos comprar os computadores para montar ali uma sala, um laboratório de informática para os alunos. Então, desde que sejam utilizados especificamente para essa finalidade, é possível sim, né? A finalidade que eu digo, a finalidade de atendimento dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental é perfeitamente possível. Vocês estão perguntando do inciso 9º, né? Deixa eu abrir aqui a minha lei. LDB. Eu já vejo aqui, tá? Obrigada. Verificar a matriz curricular. Isso, tá? Tem que estar previsto na matriz curricular ou como um projeto de atividade complementar. A gente está vendo muitas atividades agora, de atividades complementares, alunos em período integral, e que a gente tem que colocar ali, além da base comum curricular, das atividades, das disciplinas obrigatórias, a gente precisa custear, por exemplo, algum projeto de esporte para os alunos, natação, um exemplo, tá, pessoal? Então, tudo isso que estiver inserido dentro daquele contexto educacional, do que seja necessário para manter aquele aluno na atividade escolar, seja em período parcial ou integral, pode sim ser custeado com o dinheiro da educação, ok? Deixa eu só confirmar aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Do artigo 70. E aí, pessoal, enquanto eu vejo aqui, eu deixo a dica para vocês que no artigo 71 da LDB, a gente tem ali também um rol de dispositivos de despesas que não podem ser utilizadas e que não são consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, ok? Então eu deixo aqui de tarefa para vocês lerem o artigo 71 da LDB, que ele é muito interessante. Tá, a Patrícia colocou, que é o inciso 9º, isso mesmo, da LDB, que foi uma alteração recente de 2023. Realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais
tais como exposições, feiras e mostras de ciências de naturezas ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Isso mesmo, tá? Todas essas atividades que são atividades curriculares, que estão previstas no projeto pedagógico da escola, que estão previstas ali dentro daquele planejamento educacional ou da matriz curricular dos alunos daquele determinado ente, se for município, educação infantil ou ensino fundamental, podem ser custeadas. Tanto os materiais didáticos, os apostilados, quanto a contratação de profissionais, ok? E aí a Sandra tá me perguntando aqui, pagamento para professores contratados, podem receber pelo fundo? Sim, tá? Ótima pergunta, Sandra, porque o tipo de vínculo de trabalho que esse profissional da educação tem, não interfere na utilização dos recursos do fundo. Então, tanto servidores contratados quanto servidores efetivos também podem ser remunerados com o dinheiro do Fundeb. Ok, pessoal? Estamos tendo aqui já 1 hora de live. Eu sei que o assunto é muito complexo, a gente tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Ah, Sarita, a gente pode pagar bônus com o dinheiro do Fundeb? Quando que o bônus é obrigatório? Sarita, a gente pode pagar os benefícios de aposentadoria? No meu município tem um instituto próprio de previdência social. Podemos usar esses recursos do Fundeb para pagar essas despesas? Ah, Sarita, e determinadas atividades? Eu quero implantar aqui um projeto de esporte de jiu-jitsu, por exemplo. Eu posso custear esse projeto para os alunos da minha rede com o dinheiro do Fundeb? Posso comprar merenda escolar ou não com o dinheiro do Fundeb? Enfim, existem várias outras dúvidas que eu sei que vocês têm em relação à utilização desses recursos, mas o nosso tempo aqui é limitado. Então, eu tentei passar para vocês aqui um panorama geral dessas atividades. A Patrícia está agradecendo, muito obrigada, excelente live, obrigada. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, ok? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.